Olá, amigos. Hoje refletiremos sobre mais uma bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, diz Jesus. Por que verão a Deus? Essa é uma questão muito importante que despertou em Allan Kardec, em professor Divail, aquele interesse em saber. Se nós no mundo físico não vemos Deus, quando a gente desencarna, a gente vê Deus? É uma pergunta que Allan Kardec faz, que insere no item 31 do livro A Gênese, essa questão. Então Allan Kardec nos leva ao seguinte raciocínio: é natural que talvez não vejamos a Deus, porque estejamos encarnados num corpo material, e Deus é todo espírito. Mas desencarnando, seria possível então vermos a Deus? Todos os espíritos veem Deus? E aí vai entrar o ensinamento da doutrina, que vai nos ajudar a compreender por que Jesus colocou uma condição para o espírito, para ele conseguir ver a Deus. A condição é estar limpo de coração. Então nós vamos analisar aqui. Então por que nós não vemos a Deus? E diz Allan Kardec nesse item 31, porque a visão de Deus, ela é privilégio só das almas purificadas. Então as almas inferiores, elas não conseguiriam mesmo ver a Deus. E Allan Kardec vai nos explicar pelas maneiras que a doutrina espírita oferece a ele como subsídios. Por exemplo, o nosso corpo espiritual. Nosso corpo espiritual, quanto mais imperfeito o espírito, mais opaco ele é, e mais dificilmente nos permitiria ver a pureza de Deus. Por isso ele diz assim: comparemos, diz Allan Kardec, o espírito diante da divindade como um ser humano diante do sol num dia de neblina muito densa. Ele sabe que o sol está ali, ele percebe que há uma claridade, mas ele não consegue vislumbrar o sol. Por quê? Por causa dessa neblina. O corpo espiritual ainda é semimaterial, e quanto mais denso, mais difícil do espírito conseguir visualizar o que é a essência pura, que é a divindade. Então Allan Kardec ele vai nos apresentar a questão mais necessária para ver a Deus, que explica essa bem-aventurança. Só será possível ver a Deus à medida que o espírito for se depurando. Porque à medida que o espírito se depura, o seu corpo espiritual vai se desmaterializando. E se desmaterializando, ele vai tirando essa opacificidade que o impede de perceber a Deus. Por isso que na Terra, onde predominam os espíritos imperfeitos, onde habitam bons espíritos, mas espírito espírito puro, só um a Terra conheceu, é natural que os espíritos não possam vir trazer a notícia de terem visto Deus, mas de pressentirem Deus. Quanto mais evoluído o espírito, de sentir a vontade de Deus dentro de seus próprios espíritos, mas não de vê-lo. Só Jesus, mesmo em vida física aqui na Terra, poderia afirmar, como afirmou: só quem vem do Pai conhece o Pai. Eu vim de meu Pai. Então só ele, Jesus, conhece Deus. Só ele viu a Deus. Por quê? Porque ele atingiu o grau máximo da evolução permitida para o espírito. Então o espírito é criado simples, ignorante, tanto em inteligência quanto em moralidade. Vai se reencarnando e desenvolvendo seus valores intelectuais e morais, até a hora que alcança o grau da pureza espiritual, quando então consegue ver a Deus. E aí vem uma outra questão. Então nós perguntamos: então se nós, por sermos imperfeitos, não vemos a Deus, nós estamos distantes de Deus? De forma nenhuma. Diz Allan Kardec na Gênese que Deus é pleno e está em todo lugar. Por ser Deus, ele é onipresente. A essência divina flui em todos os lugares, em todos nós estamos imersos no fluido divino. Então, embora nós não percebamos Deus, quanto mais inferior fomos, Deus está conosco sempre. E sempre estará nos vendo, nos ouvindo, nos sentindo. Então Deus nos conhece a cada um. Sabe das nossas necessidades, sabe das nossas potencialidades. Tudo Deus sabe.
Deus está em nós, embora nós não consigamos percebê-lo. Então a compreensão de Deus, ela vai amadurecendo com a evolução do Espírito. A visualização de Deus só vai ser possível quando o Espírito alcança o grau máximo da sua evolução. Então aí nós chegamos à questão que Allan Kardec propõe aos espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos, questão 625, onde ele pergunta assim: qual é o modelo de guia que Deus oferece à humanidade? Qual é o ser mais perfeito que Deus oferece à humanidade como guia e modelo? E a resposta dos espíritos superiores na questão 625, Jesus. Então Jesus é o Espírito puro, é o Espírito que vê a Deus, que ouve a Deus, a ponto de certo dia os apóstolos em torno de Jesus estarem ansiosos para falarem sobre Deus com Jesus, e um dos apóstolos pergunta: Mestre, tu nos tem falado tanto de Deus, do Pai, por que o Senhor não nos apresenta? E é interessante que nessa hora, nas traduções bíblicas, nós ouvimos Jesus dizer assim: eu tenho estado sempre com vocês e vocês dizem que não me conhecem. Vejam que interessante. Não era Jesus quem falava, era Deus quem falava, através de Jesus. Os apóstolos perguntam a Jesus sobre Deus, e Deus responde através de Jesus: eu tenho estado sempre com vocês, e vocês perguntam onde eu estou. Então Jesus foi o médium de Deus. Jesus estava intimamente ligado a Deus o tempo todo. Por isso Jesus, a gente diz que é a materialização da vontade divina aqui na Terra. Ele é o ensinamento, o caminho, a verdade e a vida. Por isso nós precisamos conhecer Jesus. E nós vamos fazer isso na nossa próxima reflexão. Nós vamos fazer uma proposta muito interessante, muito simples, mas que eu considero assim, um grande aprendizado para mim, que estive estudando sobre os aspectos, as páginas do Evangelho. Qual é a visão de Jesus dada por aquelas pessoas que passaram por Jesus, que conheceram o Espírito puro aqui na Terra? É evidente que eu não vou citar todos, mas alguns exemplos. E nós vamos ver o que significa a presença de um Espírito puro no nosso mundo. Então até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.